Então, pessoal, continuando com a maratona de vídeos que eu tô fazendo de react desses vídeos de animes extremamente bem elaborados aí da comunidade de anime daqui do Brasil. E eu vou reagir agora a um vídeo que fala sobre os tarados do Japão, né? Por que que na comunidade de anime, por que que nos animes tem esses temas assim de ecchi, de fetiche, de pervertido, né, de tarado. Porque na maioria dos animes eles fazem sempre esse fanservice, né? De mulheres com peito gigantesco, bunda gigante, né? Por que que isso acontece? Por que que o Japão ele tem essa cultura? E eu encontrei um vídeo aqui do canal Gnose Games que fez um vídeo muito bem elaborado, velho. Eu não assisti todo não, eu só assisti o começo, mas eles fizeram um vídeo que basicamente eles encontraram a origem disso, né? A origem histórica, eles explicaram a perspectiva do japonês de por que essa cultura existe. E eu vou reagir agora. Conforme o vídeo vai acontecendo, eu vou pausando e trazendo meus comentários, tá certo? Tô com óculos porque minha vista tava cansando, velho. Aí eu tive que botar óculos agora. Beleza? Vou começar o react. Quem ganha? Todo o ensinamento tradicional do budismo, confucionismo e taoísmo, ou o vento levantando a saia de uma menina de anime? Quem assiste anime há bastante tempo sabe que os japas adoram uma sacanagem com quase tudo que é anime manga. Mas, velho, isso é uma verdade, cara. Isso é uma verdade, assim. Eu gosto também, eu gosto pra caramba, assim, né? Não posso negar, mas é uma realidade que está em excesso, né? Na questão dos japoneses, está comparado a outros tipos de arte, né? Outro tipo de cultura pop, o japonês ele tá exagerando, né? O game produzido por lá sendo imbuído do famoso ecchi, cenas eróticas não explícitas. O explícito é outra coisa, né? Até em conteúdo supostamente infantil. E a pergunta que não quer calar é: por quê? Não, sério, pra que tanto ecchi? E a resposta não pode ser algo óbvio como homem gostar mulher pelada. Deve haver. Então, basicamente, assim, o Japão é uma sociedade de cabaços, né? De incéis, de nerdolas. Pode parecer ofensivo assim essa afirmação para vocês, mas se vocês pararem para analisar, o japonês ele não tem muito contato humano, né? Não tem muitas relações assim com mulheres, o japonês médio, e isso é retratado bastante nas obras do Japão, né? O protagonista japonês geralmente ele é o nerdola, né? O cara tímido, o cara que não tem muitas relações. Causas mais profundas. E senhores, e como há? E é para responder essa pergunta que o Gnose Games realizou uma grande pesquisa para encontrar as raízes históricas, sociais, filosóficas e artísticas do ecchi. Sim, eu estou. Ó, rapaziada, então, basicamente esse vídeo não é só opinião, é estudo científico, uma pesquisa de fato se debruçando sobre o assunto, né? Então não é um comentário aleatório, né, de um cara qualquer, assim, de um canal de anime tipo o meu, mas é uma pesquisa, então prestem atenção, porque os dados que ele vai trazer são fatos, não são opinião, são fatos. Estudei muito ecchi, mas não no sentido que você tá pensando. Eu li os livros de história, arte, estética e entrevistas de pessoas-chave da indústria para poder responder de uma vez por todas de onde o ecchi vem. Se você tem interesse nesse assunto, e eu sei que tem, deixe o like e fique até o final, pois aqueles que adentram nessas águas já não saem como eram. Eu sou o Satoru-san e serei seu barqueiro nesse mar de mistérios. Fonte na descrição. Para entendermos melhor como as mulheres desnudas adentraram na arte japonesa, precisamos
Caramba, velho, o cara. As mulheres desnudas adentraram na cultura japonesa. Caralho, foda. Vamos retornar para a era Edo, momento em que o clã Tokugawa assumiu o controle do Japão após derrotarem o clã Toyotomi na decisiva Batalha de Sekigahara em 1600, tendo Tokugawa Ieyasu recebido o título de Shogun, o ditador militar do Japão feudal. Os Tokugawa buscavam aumentar o controle social sobre a população e fortalecer a base do seu regime, para impedir novas revoltas, já que a era anterior, a era Sengoku, foi marcada por intensa guerra civil e disputas de poder, já que o Goku não estava lá. Uma dessas medidas incluía a instrumentalização do budismo como religião estatal. Tokugawa Ieyasu Então, basicamente, ele tá contando desde o início histórico mesmo da do Eichi, né? Dessa cultura, né? Desde os primórdios aí do Japão. foi Cara, declarado Gongen, um Buda que se manifesta como Kami, tornando ao mesmo tempo um iluminado e um deus, dando aos Tokugawa uma justificativa espiritual para o seu poder. Se o imperador descendia da deusa Amaterasu, o Shogun Tokugawa poderia orgulhosamente dizer que seu ancestral era um Buda Deus. Na 33ª comemoração em honra à morte de Ieyasu, o monge Kokai, principal ministro religioso do Tokugawa de então, declarou que Ieyasu Tokugawa havia compreendido o verdadeiro ensinamento de todas as escolas ó, budistas ao seguir os ensinamentos de Tenkai. Afinal, sair por aí metendo espadada nos outros e mandar executar a própria esposa tem tudo a ver com o ensinamento de Buda, não é mesmo? O budismo seria transformado numa religião civil, e qualquer desvio seria considerado uma ameaça contra a unidade nacional. O principal alvo dessas perseguições foi o nascente cristianismo, trazido ao Japão. mente, né? Estranhamente, sempre eles perseguem o cristianismo, né? E falam que o cristianismo não é perseguido, né? Véi, eu vou aumentar a velocidade aqui do vídeo pra não ficar muito longo, tá certo? Que eu vi que o vídeo é muito extenso, velho. Tá aqui os 50. Pelos missionários portugueses. Os cristãos foram cruelmente perseguidos e massacrados, e um sistema de registro foi criado para reforçar essa religião oficial, fazendo com que o povo a seguisse à força. Esse sistema era chamado Terauki, ou carteirinha de budista. Todo cidadão deveria se registrar no templo local de sua região para obter um documento, provando que você era mesmo budista. E então seria constantemente vigiado pelas autoridades do templo, e pelos seus vizinhos, que poderiam denunciá-lo às autoridades, caso você não estivesse sendo um bom budista. O objetivo do Terauki não era apenas combater o cristianismo, mas também instalar um sistema de controle social para obrigar o povo a andar na linha, já que todos estariam sendo constantemente vigiados. Então, o Japão tem essa questão, né, de ser uma sociedade muito conservadora. Até hoje, o Japão ele é muito conservador, né? A sociedade do Japão é cheia de regras e dogmas. Você não pode meio que sair da linha. Se você sair da linha, você é considerado uma carta fora do baralho, assim, um, uma pessoa que, como é que eu posso dizer, tá querendo se rebelar contra o establishment do Japão, né? E o Brasil também, assim, anos atrás era assim também, né? Era muito mais conservador. Hoje as coisas mudaram um pouco, mas poxa, velho, quando você limita alguma coisa, quando você coloca muitas regras, né? Quando você aprisiona qualquer coisa, a pessoa que foi aprisionada, né? Ela tende a se rebelar, né? Tende a nadar contra a maré, tende a querer sair dessa linha que foi colocada. Aí eu acho que muito disso do Japão ser tarado tem a ver com isso, né? Eles quererem se rebelar, né? Eles ficarem muito reprimidos nesse sentido da sexualidade. Obediência forçada à religião civil garantia uma obediência cega ao regime. Tanto é que o sistema de Terauki continuou ativo, mesmo após o cristianismo ter sido erradicado do Japão, perdurando até o fim da Era Edo. O terceiro olho de Buda tornou-se o terceiro olho do grande irmão de George Orwell. Terceiro Segundo grande Shuichi Kato, essa estatização do budismo teve como resultado uma rápida secularização da sociedade japonesa. O povo não via mais os monges budistas como homens santos, mas sim como burocratas estatais. E ninguém consegue ter muita fé em um bando de funça. Com efeito, Shuichi Kato, em seu livro O Tempo e o Espaço na Cultura Japonesa, diz que, com o tempo,
A ideologia da camada social dominante proliferou nas camadas sociais inferiores. E tanto a sociedade citadina quanto a camada dos agricultores receberam sua influência em maior ou menor grau. Contudo, a ética do autodomínio do confucionismo, imposto a partir da classe guerreira, não se interiorizou na sociedade citadina da mesma maneira que na dos samurais. Os critérios confucionistas eram de fora, ou seja, uma ordem exterior. Isto é, enquanto giri, obrigação, opondo-se ao ninjo, sentimento humano, entendido como um valor dentro da sociedade citadina. Então, novamente, contando como, de uma certa forma, as ordens da ideologia de cima, né, dos conservadores, acabaram, de uma certa forma, limitando a expressão das suas emoções, né, da emoção do povo japonês. E, consequentemente, reprimindo, né, como eu falei, reprimindo a sexualidade do Japão. Os citadinos da era Tokugawa não eram revolucionários. Para eles, o ninjo incluía, por um lado, a paixão, que se voltava para a sua comprovação, e por outro, o hedonismo, que se voltava para o bairro dos bordéis. Seja como for, o que o confucionismo poderia oferecer era uma ordem deste mundo, e não a salvação. Qualquer que fosse o sentido de noutro mundo. A cultura vulgarizou-se. O que existia, com certeza, já não era o outro mundo, mas apenas o presente. Além disso, se considerarmos que na sociedade citadina não existia um sistema ético absoluto que reprimisse os prazeres sensoriais no presente, é natural que o hedonismo se tornasse uma grande tendência, enquanto as condições materiais o permitissem. Isso sim é a natureza do ninjo, e, como tal, ela foi legitimada, e não pôde deixar de ser aceita. Como a vida é curta e os prazeres sensoriais mais curtos ainda, o homem vive no presente. Assim, a arte popular voltava-se à natureza, aos temas cotidianos da vida burguesa. Então, basicamente, uma cultura que era, como eu falei, mais conservadora, né, mais voltada a preservar os costumes, virou uma cultura hedonista, né, que é mais voltada ao prazer do agora, né, do vivo hoje, vivo o momento e que se foda o longo prazo. E essas duas ideologias, elas meio que se chocam, né? Aos prazeres da vida. E claro, a sacanagem. Por exemplo, no ukiyo-e, ilustrações pintadas em blocos de madeira, estilo comum na era Edo, dentre os muitos ramos de arte secular que nele se manifestaram, está incluído temas explícitos, isto é. Sim, é nessa época que aparece o antecessor do incluindo o nascimento do hentai. imagens envolvendo tentáculo. Assim, numa sociedade onde o controle social era extensivo, a arte tornava-se um ambiente de liberdade. Ali podia se manifestar tudo aquilo que era repreendido socialmente. Claro, havia uma certa censura estatal na arte, mas ela se restringia à censura política. Você não podia fazer uma peça de teatro zoando o Shogun. Mas no que tange aos prazeres da vida, as tais paixões que supostamente deveriam ser combatidas para que se pudesse entrar no Sansara, estas estavam liberadas. Isso liberou geral, tá liberado. criou uma configuração curiosa, de extrema restrição social e extrema licenciosidade na arte. Então, cara, isso explica muita coisa, né? Do porquê os animes eles são tão criativos, velho. Diferente de outras animações de outros países, né? Porque só os animes japoneses têm toda essa criatividade assim gigante, personagens com cheio de personalidade. Lapa de personalidade da puxa essa personagem aí, mas personagem cheio de personalidade, de história, de um mundo assim, né, dentro da animação. Então tem a ver com isso, né? Basicamente eles não eram limitados em sua arte, só na questão política, só na questão da censura, né? Mas em questão de você poder escrever o que você quiser escrever, você poderia, né? Você poderia ser criativo ao máximo, contanto que não fosse de encontro político aos estados que estavam dominando naquela época. Algo que parece estranho aos ouvidos ocidentais, já que por aqui geralmente as duas coisas estão interligadas. Na verdade, um elemento contraditório contrabalanceava o outro, como o yin e o yang, isto é, dois princípios contrários que não se anulam, mas se harmonizam. O extremo autocontrole exterior impedia que a licenciosidade quebrasse a ordem cívica, e a licenciosidade na arte, por sua vez, impedia que o povo enlouquecesse com a extrema falta de liberdade civil. Assim, o conflito clássico do drama japonês é entre Giri e Ninjo, entre o dever social e os sentimentos humanos, assim como já explicado por Kato na passagem lida anteriormente. Esse tipo de conflito já era o tropo comum nas peças de teatro kabuki, e se manifesta até hoje nos animes, como nas Guerreiras Mágicas de Heian, onde o conflito principal da Princesa Esmeralda se dá entre o seu dever como pilar de Sefiro, o Giri, e seu amor por Zagato, o Ninjo, pois como pilar, ela deve dedicar sua vida rezando pelo bem de Sefiro, ou o país se destruirá, já que a vida naquele mundo só se prolifera por intercessão do pilar. No momento em que ela cultiva sentimentos e desejos pessoais, é muito parecido com razão e emoção, né, velho? Aquela disputa, esse dualismo, né, de razão e emoção que sempre existiu. estes começam a interferir na sua missão.
Essa configuração aparentemente contraditória se torna mais compreensível quando entendemos que a sociedade japonesa tem o eixo moral baseado na vergonha. Como explica Eiko Ikegami, o japonês é um povo muito preocupado com a sua imagem pública, com o que pensam dele os seus pares. Então, um povo muito tímido, né? Um povo muito introspectivo. Isso é herdado do conceito de honra, tão caro aos samurais. A sua honra é o seu prestígio público. Assim, ele é um dos principais motores para te impedir de cometer atos vis. Afinal, os outros vão te julgar. Você será desonrado. Esse medo de ser desonrado se dá pela sociedade japonesa ser mais voltada para o coletivo. O seu eu se manifesta em conjunto com o todo. É sendo reconhecido e se integrando com a sociedade que você se realiza como indivíduo. Assim, se você for marcado como escória, bom, a sua vida acabou. Mas essa configuração tem um porém. Se o grande medo é ser mal visto pelos outros, ora, basta fazer os atos vergonhosos entre quatro paredes. O problema, então, não é você ser um tarado. Não. O problema é que os outros saibam que você é um tarado. Por esse motivo. Então, basicamente também o que a gente vê hoje em dia, né? A cultura do perfil fake, né, velho? Um monte de marmanjos, né, velho? Pessoas velhas, pessoas novas, assim, que tem medo de usar o seu perfil pessoal, assim, sua imagem, sua cara. Usam fotos de anime aí, fotos de personagens, adotam uma outra persona e ficam o dia todo no Twitter, velho, comentando meio mundo de absurdos aí. E ninguém sabe, velho, que a pessoa compartilha o que ela tá compartilhando, né? Ninguém sabe o que aquela pessoa tá propagando, né, pro mundo. E querendo ou não, isso impacta a sociedade, né, velho? Você olha a postagem, você olha o absurdo e, poxa, velho, admira a coragem da pessoa ter de postar aquilo, né? É comum que o japonês não diga em público o que ele realmente pensa, caso julgue que isso não será bem visto pelos demais. Essa divisão entre um dever que é apenas exterior e uma licenciosidade interior oculta é um tropo muito comum em animes, com vários personagens que, ao mesmo tempo, são figuras de autoridade extremamente estritas, que impõem regras à força, mas que também são completamente pervertidos por dentro. Então, é uma sociedade de cabaço, né, velho? Vamos ser sérios aqui, é uma sociedade de reprimidos, né, velho? De frustrados. Aí, poxa, velho, é complicado. Tá entendendo? E o Japão, assim, o japonês, ele é um ser esforçado, assim, né, velho? O japonês, ele tem uma cultura de esforço. Eles são inteligentes, tá entendendo? São trabalhadores. E não tem por que tá nessa putaria toda, tá entendendo? Nessa. Se julgando, assim, como. Pô, velho, agindo como incés, né? Um exemplo claro é a Miko Ino de Kaguya-sama, que policia o comportamento dos outros com mão de ferro, querendo impor regras cada vez mais rígidas para os alunos, que odeia qualquer tipo de desvio da norma. E ainda assim, é uma tarada de mente suja. Para observar, ela é sempre a primeira em pensar alguma besteira de cunho sexual Você conhece alguém assim, velho? Você conhece? do grupo. É ela que fica ouvindo áudios indecentes na escola. Outro exemplo é a diretora do reformatório de Sukebandeka. Tá, esse aí eu citei só pra fazer propaganda, leia lá. Ou então o estereótipo do velho mestre tarado que a gente encontra no Mestre Kami no Jiraiya. Talvez essa dualidade japonesa também explique a proeminência de outros tropos de personagens com um comportamento duplo, como a tsundere, a kudere, etc. Onde o personagem é de um jeito por fora e por dentro de outro. Esses personagens também são expressões. Cara, agora que o vídeo me contou isso, velho, eu parei pra refletir e realmente, velho, tem muitos personagens que escondem os seus sentimentos, assim, nos animes, né, velho? Muitos, muitos, velho. Tipo Sasuke, os próprios personagens dos Senens também, né, velho? Eles, não por ser forte, né? Não igual ao Guts do Berserk, que ele esconde os sentimentos por ser forte, mas eles escondem os sentimentos por pura covardice mesmo. Do yin yang, da harmonia entre os contrários, da unidade que existe entre os opostos. Em resumo, o extremo controle social do shogunato, somado à instrumentalização burocrática da religião, moldaram a arte e o comportamento do povo japonês, que se tornou duplo, dividido entre o dever exterior e o desejo humano interior. Isso acelerou o processo de secularização da cultura, abrindo margem para que a arte se tornasse mais licenciosa. Ela se tornou um espaço fora da ordem social ríspida, onde se poderia dar vazão aos impulsos interiores mais reprimidos. Pode o que tudo. incluía, desde aquele tempo, o impulso erótico. A arte erótica daquele tempo, então, é precursora do erotismo que vemos no mangá moderno, pois ambos nascem de uma mesma raiz sociocultural. Bom, agora que nós já terminamos a explicação histórico-social, é hora de falar de aesthetics. Aqui no Gnose Games, nós não achamos que as coisas podem ser reduzidas só a fatores sociais. Não, são as ideias que movem a história. Então é preciso abordarmos também as origens intelectuais do ecchi. Sim, nós vamos falar do filósofo do ecchi, mais ou menos. Esse é Motori Norinaga, um dos mais importantes estetas da história da arte japonesa. Famoso pela sua leitura do Genji Monogatari e suas colocações quanto ao papel da arte.
Então, velho, uma parada que eu acho interessante também é que, por mais que as pessoas normais achem que seja só cabacice, tá entendendo? Só uma parada bem fútil, né, velho? Colocar um peitão, assim, uma bundona numa personagem de anime. Mas, como tá exposto no vídeo, né? Se você parar pra analisar, tem todo um referencial teórico, né, velho? Um referencial filosófico. Vivido de 1730 a 1801, ou seja, bem no meio da Era Edo, ele é uma peça importante para entendermos o pensamento artístico daquele tempo e a sua influência na arte atual. Para Norinaga, a essência da arte é o Mono no Aware, o pathos, ou o espírito das coisas. É preciso deixar claro que, na concepção corrente, Mono no Aware está muito relacionado com a beleza melancólica do mundo, a transitoriedade de todas as coisas. Como toda beleza é, no fundo, efêmera e limitada. Mas ao invés dessa transitoriedade ser vista como um desastre, ela é vista como parte integral do belo. As flores de cerejeira são belas justamente por serem limitadas. E o sentimento trágico que a sua finitude traz é parte da experiência estética. É, Pensa bem, contemplação, se né? você tivesse a Basicamente mesma experiência de contemplação. vencer um campeonato de futebol todos os dias, de forma que essa experiência nunca acabasse, ela seria mesmo especial? O fato de que o evento ocorre apenas uma vez, e então desaparece no mar da memória, é parte daquilo que traz àquela experiência um sentimento único, é o que torna ela especial. Mas a definição que Norinaga nos provê aqui é diferente desse sentido moderno. Ele faz uma outra articulação de Mono no Aware. Para Norinaga, as pessoas, objetos, eventos e momentos possuem um certo espírito, um certo pathos que lhe é próprio. E é quando nos integramos a esse pathos que podemos sentir o espírito das coisas, conhecer a sua essência e nos conectar com ela. Diz ele que Aware é, em essência, a expressão de um forte sentimento do coração. Em tempos posteriores, essa palavra passou a ser usada para se referir meramente a um sentimento de tristeza, mas essa é apenas uma única faceta do termo. Aware era, originalmente, uma exclamação, expressando qualquer sentimento sincero. Com base Então, basicamente, ele tá legitimando os eites, assim, essa cultura de tarado, de hentai, com o argumento de que é um desejo do coração, assim, é um desejo genuíno do coração, do íntimo do japonês, né? Por mais que seja errado, que seja exagerado, tem um pouco de verdade, né? Assim, é um desejo real, não é, como é que eu posso dizer? Não é algo falso, tá entendendo? É como se fosse um sonho, como se fosse um desejo muito grande, assim, de dentro do seu coração. nessa interpretação, Norinaga defenderá que expressar o Mono no Aware é a essência da arte, usando como exemplo a obra Genji Monogatari, um clássico da literatura japonesa. Ele também criticará as interpretações budistas e confucionistas da obra por seu foco excessivo na moral. Calma que a gente já vai chegar lá, né? Assim, o velório possui um sentimento próprio, preciso, associado àquele evento, do qual todos os seus membros compartilham. Eles participam desse espírito e são imbuídos do mesmo sentimento, da tristeza de se perder quem ama, do luto. E a única forma de sentirmos também esse pathos é nos conectando ao espírito do evento. O mesmo acontece quando rimos de uma piada que outra pessoa contou, ou nos alegramos de suas conquistas, ou consolamos suas mágoas. É essa conexão humana entre os espíritos que torna o sentimento comum possível. O artista, nos diz Torinaga, é um homem capaz de conhecer o espírito das coisas. Ele se imbui dele, se conecta com o mundo, ele é invadido pelo pathos. Então, palavras e frases muito bonitas, né? Agora, poderia ser feito todo esse referencial filosófico, né? Teórico, para legitimar artes que não sejam tão prejudiciais assim à figura feminina, né? Poderia ser uma parada assim mais nobre do que algo tão superficial quanto o desejo carnal, né? Quanto o desejo sexual e tal. Então, ele produz uma obra de arte que reflete perfeitamente esse espírito absorvido. É como se ele respirasse o aroma do seu alvo, enchesse o peito de sentimento e depois expirasse tudo no papel, dando vazão artística ao espírito absorvido. Um excelente exemplo desse ideal artístico de Norinaga está no relato de Hayao Miyazaki, explicando como teve a ideia para fazer a icônica cena da viagem de trem na viagem de Chihiro. Miyazaki viajava muito de trem por causa de seu trabalho. E a experiência de viajar muito lhe deu um certo sentimento específico. E é esse sentimento, esse Mono no Aware de viajar de trem, que ele queria transmitir na cena do filme. A audiência, ao contemplar essa cena na viagem de Chihiro, sente o mesmo pathos que Miyazaki sentia. É como se ele capturasse o espírito do viajar de trem e jorrasse-o na cena do filme. A prioridade que Norinaga dá ao pathos fará com que ele defenda que não há espaço para fazer julgamentos morais na arte. Segundo ele, a moral serve apenas para manter a ordem social. E, portanto... Então, como eu disse, né, velho? Se todo esse Aware funcionasse somente para transmitir sentimentos realmente nobres, né? Uma contemplação de um trem, uma contemplação de algo realmente importante assim na vida, e não para putaria, aí assim o rumo da arte seria totalmente diferente, né? Da arte japonesa, assim, dos animes. Porque, poxa, velho, se você olhar, tem riqueza no conceito, assim. É um conceito, assim, interessante. Agora,
pervertido, né, velho? Distorcido pela putaria, né? Pela cabacice dos japoneses. Deve apenas julgar os comportamentos humanos. Mas a arte não envolve nenhum ato social real. Afinal, nada ali aconteceu de verdade, né? Logo, não faz sentido que se façam julgamentos morais a partir dali. Vejam, aqui o Norinaga não está argumentando apenas contra condenações moralistas feitas à arte, que no seu tempo eram comumente feitas pelos mestres budistas e confucionistas. Aqui ele está argumentando contra qualquer juízo moral feito a partir de uma obra, que é uma posição extremamente difícil. Afinal, as situações fictícias que ocorrem numa obra de arte não são análogas às situações reais? E se uma pode ser raciocinada moralmente, por que não poderia o seu análogo? Bom, é que para Norinaga, a arte se resume apenas ao sentimento, e sobre sentimentos não se pode fazer argumentos. Cara, esse argumento de contra sentimentos não se pode fazer argumentos é ridículo, velho. É ridículo. Porque, assim, o sentimento de cada pessoa é muito relativo, né? Uma pessoa pode achar belo, pode ter dentro do seu coração muita maldade, né? Atrocidades aí, terrorismo, assassinato, morte, como a gente vê em serial killers, né? E levar isso como regra oficial, assim, como verdade imutável, é foda. Ou ele apenas nos devendo explicar por que devemos aceitar uma restrição tão enclausurante. Seja como for, tal restrição resulta que os objetos mais propícios para serem retratados na arte serão aqueles que causem as paixões mais intensas. E esses serão, segundo o próprio Norinaga, a violência e o erótico. Ou melhor, zangue zorrando e mulher sem roupa. Essa última frase, inclusive, É o que o povo gosta. incontáveis animes. Versa, zangue zorrando e mulher sem roupa. E nos ajudam a entender não só o excesso de erotismo nos animes, mas também o excesso de violência. São os dois polos que causam o maior patos, o ero e o guro. Perdão, não podia resistir à piada. Mas é interessante notar que, novamente, estamos diante de uma polaridade de opostos. A vida e a morte. A violência é presságio que invoca o medo da morte. O erótico é o chamado para a produção da vida. O encontro entre as duas paixões é o produto de uma tensão de vida e morte. Cara, esse vídeo é muito mais interessante do que eu achava que ele era, né, velho? É muita reflexão, assim, que surge, velho, ao longo que você... Eu não sei se você também tá tendo essas mesmas reflexões que eu tô tendo, mas parece que tudo faz sentido, velho, pra você que é imerso a esse mundo de anime, assim, tudo começa a clarear, assim, o seu motivo. Síntese entre as duas primordiais paixões humanas. Um último ponto importante do pensamento de Norinaga é que, para ele, todo homem é, no fundo, feminino. Ui! Calma. Não é esse sentido de feminino. Feminino e masculino aqui querem dizer yin e yang, passivo e ativo, solar e lunar. O que Norinaga quer dizer é que todo homem é sensível por dentro. Por mais que o dever lhe chame a ser rígido e estoico, isso seria apenas uma exigência social exterior, e não uma característica interior. Essa divisão coaduna com a sua compreensão de que a moral é apenas exterior. É para manter a ordem social. E a ordem é a manifestação do sentimento interior, estranho a essa ordem. Reparem bem, essa configuração da ordem exterior e do sentimentalismo. Então, de novo, essa divisão, né, velho, de yin yang, esse dualismo, essa polarização, que é até maléfica, né, até danosa, né, ter que colocar tudo em dois lados. Né? Eu não tô falando do vídeo, não, tô falando em relação ao pensamento do japonês, né, de ter que ficar nessa guerra de sentimento e moral, nunca pode meio que os dois ficarem juntos, né? Interior é a mesma que já se encontrava presente na estrutura social da Araedo. Norinaga está meramente formalizando aquilo que ele já observava no seu meio. A ordem estrita é exterior, e a arte é o lugar que dá vazão ao patos interior, que não pode se manifestar socialmente. Para recapitular, o artista, então, deve capturar o patos de um certo objeto ou situação. Ele se imbui de seu espírito, e então produz uma obra que manifeste esse mesmo patos, esse mesmo auaré. Como as situações que geram mais auaré são as de paixões intensas, é natural que tal filosofia da arte se volte para a violência extrema e para o erotismo. Norinaga ainda articula uma teoria estética que separa a moral da arte, dando justificativa para que essa possa transgredir as leis morais, sem que haja algum tipo de negação ou desconstrução. Posto que a transgressão não nega o papel da moral, nem nega a verdade de suas regras, apenas pressupõe que a arte lhe escapa ao escopo. Essa articulação será vital para justificar intelectualmente uma arte liberal, tanto na violência quanto no erotismo, uma arte baseada nas paixões intensas. E é nesse... Mas será que justifica mesmo? Será que só esse argumento filosófico, assim, ideológico, será que só ele se sustenta? Porque, tipo, é claro, né, que tem partes de Eti que não são tão absurdas. hão de se levantar e os melões hão de chacoalhar. Agora sim, podemos falar. Então, como eu tava falando, né, será que isso justifica essa cultura, assim, perversa, né, velho? Será que o japonês, ele não exagerou demais nesse conceito de expressar seus sentimentos na arte? Será que o japonês precisa de uma reforma para que
adicione um pouco, assim, um pouco de moral nessas artes, né? Eu sei que isso é o que faz os animes serem populares, o que faz os animes serem bons, mas tem alguns casos de questão de pedofilia, né? De abuso, de incesto, que é bizarro, né, velho? Que a gente tem que realmente falar assim e cancelar esse tipo de atitude, né? Não pode ser normalizado. De mangá, estando munidos da base histórica, social e filosófica do ecchi. Eu não acredito que eu disse essa frase. Está na hora de mostrarmos como ele se popularizou de fato. Pode parecer chocante, mas até o final dos anos 60 não havia esse tipo de erotização em larga escala na indústria de mangá. Para deixar claro, já haviam temas eróticos nos mangás japoneses, mas eles eram restritos ao Gekiga, o mangá para adultos. Os mangás shonen não tinham esse tipo de coisa, pois entendia-se que não era algo apropriado para as crianças. Certo, né? O certo. Mangakás consagrados como Tezuka e Shinomori chegaram a escrever histórias com temas eróticos, mas elas eram restritas aos adultos. Nas suas obras publicadas em revistas shonen, não se encontravam tais coisas. No entanto, isso não era uma regra, uma lei imposta pelo governo japonês. Era apenas uma convenção. Então, bastaria que surgisse um sujeito corajoso, um homem ousado o suficiente para quebrá-la, para abaixar as saias, para mostrar tudo. E ele apareceu, meus senhores. Em 1968, um homem quebraria esta regra, criando o primeiro mangá publicado numa revista shonen com cenas de ecchi. E esse homem é Go Nagai. Então, esse é o cara responsável pelas suas punhetas. Esse é o cara responsável. Ele mesmo, o criador de Mazinger Z, Devilman e Cutie Honey. Esse último bem mais dentro do tema do vídeo. Naquele tempo, a Shonen Jump era uma revista nova, sem público estabelecido. E a competição era forte, com revistas rivais como a Shonen Sunday e a Shonen Magazine, tendo base formada e histórias de peso em seu catálogo, como o clássico Ashita no Joe. Assim, os editores da Shonen Jump queriam estrear a revista com algum mangá bombástico, conseguisse boa repercussão e atraísse o público, que fosse ousado e diferente do resto. Nesse espírito, Go Nagai recebeu carta branca para fazer o que quisesse. Deram a chave pro homem. E vocês já imaginam o que saiu. Foi assim que nasceu Harem Gakuen, de 1968, vulgo o primeiro ecchi. Harem Gakuen seria algo como a escolinha sem vergonha. E daí já se imagina o tom. Nossos protagonistas são dois alunos do fundamental que estudam na escola Harenti. Uma escola sem regras, onde os professores são todos loucos e tarados, ninguém quer saber de estudar, e os alunos só ficam fazendo sacanagem na escola o dia inteiro. Ou seja, é uma típica... Cara, absurdo. Por mais que seja engraçado e tal, tá ligado? Seja, pô, velho, resenha, mas, pô, um quadrinho desse pra criança é fogo, né, velho? É foda. escola pública brasileira. Segundo o próprio Go Nagai, a ideia para o mangá surgiu de suas reflexões quanto ao fato da sociedade japonesa ser muito baseada na vergonha, o que é verdade, como já vimos anteriormente no vídeo. Assim, caso os japoneses perdessem a vergonha, a ordem social japonesa cairia imediatamente. E é exatamente esse contrafactual que Go Nagai está construindo. O de um Japão sem vergonha, sem o elemento ordenador que mantém o Nihonjin na linha, o Yang exterior, o Giri, deixando o Yin interior, o Ninjou, totalmente liberado. Num certo sentido, o mangá de Go Nagai cumpre um papel de desmascaramento do povo japonês, tirando a faceta ordenada e mostrando o que há por dentro. O mangá logo fez sucesso com a garotada à flor da puberdade. Olha, cara, assim, é fogo, né, velho? É porque adolescente. A culpa disso é o adolescente, velho. Porque não tem como. Mesmo que a galera tente controlar, assim, ele vai achar esse tipo de mangá, vai achar esse tipo de anime. Então não dá pra controlar, velho. Era a primeira vez que um moleque de 10 anos conseguiria ver uma menina de anime seminua numa revista da banca sem ser julgado pelos adultos, já que ele estava lendo um simples volume da Shonen Jump, e não uma revista Playboy. Um testemunho interessante do impacto que o ecchi de Go Nagai teve na garotada se encontra no pós-fácil da edição brasileira de Cutie Honey, que eu comprei para estudos. E o Meiaki Hirayama, um escritor japonês, comenta então que, naquele tempo, a nudez era caracterizada como coisa para adultos, mas o menino tem curiosidades, e tem vontade de ver essas coisas desde criança. Só que se ele expressa isso com sinceridade, leva um tapa na cabeça e é levado para o hospital. Sem contar que as garotas da escola vão te chamar de tarado. Faz sentido esse argumento. Faz sentido, né? A puberdade é a idade de conhecimento, né, velho? De você tá conhecendo as coisas. Por isso, era preciso uma desculpa para poder ver a nudez. É o famoso estou lendo este mangá pela história. E as obras do mestre Go Nagai proporcionam essa desculpa impecavelmente. É admirável a sinceridade do... Véi, agora eu vou estar aumentando a velocidade aqui do vídeo rapidinho. Ele já tá chegando no final. E qualquer coisa eu vou pausa e volto. Obviamente, essas cenas de ecchi geraram uma reação negativa dos pais, que não estavam acostumados a ver esse tipo de conteúdo em mangá shonen. Mas a situação ainda iria ficar mais quente. Ué.
Naquele ano de 1969, um comercial de televisão ficaria muito famoso, o Moretsu, comercial de uma petroquímica, a Maruzen Oil. Nele, a modelo, Rosa Ogawa, pilota um carro, e depois o vento passa e levanta a sua saia. Eita, ó. Provavelmente inspirando-se naquela foto famosa da Marilyn Monroe. E ela diz, Moretsu. Moretsu seria um sentimento intenso, mas, dado o contexto, seria melhor traduzir como muy caliente. O comercial viralizou e gerou, no ano seguinte, de 1970, uma pegadinha chamada Moretsu Goku, brincando de Moretsu, que consistia em, fazer o comercial acontecer com a sua vítima de pegadinha. Gonagai, aproveitando-se da febre do Ó, e o homem foi o responsável por isso, ó. Culpem esse cara aí. Culpem ele, parceiro. comercial, colocou um capítulo em Haren Gakuen, também intitulado Moretsu Goku, onde as personagens da escolinha saem por aí levantando as saias das garotas da turma. Sim, meus senhores, esta é a primeira vez na história do anime mangá que uma menina de anime teve a sua saia levantada. O sucesso do comercial e do mangá levaram a um surto de levantamento de saia nas escolas do Japão. Em 1970, vários moleques de diferentes escolas em todo o Japão começaram a levantar as saias das suas colegas de classe em massa, influenciados pelo comercial e pelo mangá de Gonagai. Era a febre do Moretsu Goku. Obviamente, isso deixou os professores e pais de cabelo em pé. Os garotos foram bonitos, mas era preciso achar um culpado. Quem foi que levou as crianças para o mau caminho? O Gonagai. E a culpa caiu sobre o mangá do Gonagai. Associações de pais e mestres fizeram movimentos para proibir o mangá Haren Gakuen, ou ao menos para subir a classificação indicativa da revista. Ele chegou a ser proibido em algumas escolas, e mesmo até em alguns distritos do Japão. Disse também que em algumas escolas teriam sido organizadas queimas de mangá, onde os mangás do Gonagai foram postos numa fogueira e destruídos na frente dos alunos. Mas eu não consegui achar nenhuma fonte confiável quanto a isso. Então, é possível que essa queima de fogueira seja mito. A discussão foi parar no Parlamento do Japão, na sessão do dia 3 de março de 1970. Tawara Moeko, comentarista social convidada a discursar no parlamento quanto ao orçamento fiscal daquele ano, falou do mangá. Em seu discurso, ela defendeu a necessidade de se promover a educação sexual nas escolas, citando o mangá Haren Gakuen nominalmente como exemplo de exposição precoce que as crianças estavam tendo a temas sexuais. E que isso estava... Não, querendo ou não, ela tá certa, né, velho? Pra você ser exposto a esse tipo de conteúdo, né? É necessário um preparo antes, né? Uma maturidade, assim, mental, pra não distorcer a sua mente, né? Pra não causar o que tá causando hoje, né? levando aos casos de levantamento de saia, relatando inclusive que o seu próprio filho teria levantado a saia de uma menina na escola por influência do mangá. Alguns canais de TV chegaram até a organizar debates entre o Gonagai e os pais das crianças, onde, segundo o próprio Gonagai, rolava putaria e uma vez... Cara, é muito boa essa foto, velho. Caralho. Infelizmente, eu não achei as gravações desses programas, mas eu queria tanto por ser tão bom ver um negócio desse. Para ser mais preciso, é preciso reconhecer que essa, entre aspas, brincadeira de se levantar as saias das meninas é antiga no Japão, existindo já desde a era Edo. Não, eu não tô brincando. Já havia, na era do Japão feudal, na região de Osaka, uma brincadeira entre as crianças chamada Oidomakuri, que consistia-se em levantar A origem da brincadeira gostosa. a parte de trás do kimono de uma menina e dizer a frase Kyo wa nijugo nichi Oidomakuri wa yatta. Hoje é dia 25, o Oidomakuri foi feito. Oido é um termo arcaico que quer dizer a traseira feminina. E Makuri quer dizer revelar levantando. Ou seja, é o desvelamento da traseira feminina. Vai se fuder, Japão. Puta que pariu, intancável japonês. Essa prática perdurou mesmo na eras Meiji e Showa, com relatos de meninas sofrendo esse tipo de abuso, né? Até o pré-guerra. Assim, o caso do Moritsu Goku não era uma novidade. A questão foi o número massivo de casos. É importante esclarecer também que o Moritsu Goku foi praticado por crianças, por meninos estudando no ensino fundamental, ou ainda menos, não havendo a participação de adultos. Parece que algumas mulheres adultas também foram alvo das crianças, embora a maioria das vítimas fossem outras crianças da mesma escola. Também há relatos de que meninas começaram a revidar, abaixando a calça dos meninos de volta como vingança. Deve-se pontuar também que a febre da prática durou apenas durante aquele ano de 1970. Logo a coisa voltou ao normal, e claro, as crianças que fizeram isso foram sim duramente punidas pela direção da escola. Parece mais então que essa foi uma espécie de trending viral pré-internet, como aquelas brincadeiras idiotas que aparecem vez ou outra e viralizam no TikTok. Se tivesse TikTok hoje em dia, né? Se tivesse TikTok nesse tempo. Ou aquele desafio de apertar o abdômen até desmaiar, ou pegadinhas imbecis que os jovens inventam. Mas no fim, apesar da insistência dos pais e dos professores, o movimento anti-eti no Japão fracassou sem atingir nenhum resultado. Gonagai continuou publicando na Shonen Jump e o eti tomou conta do mercado e se espalhou pelo manga shonen a rodo, como existe até hoje. Para entendermos por que o movimento fracassou, teremos de especular um pouco, pois há pouca informação sobre o assunto. Por exemplo, eu não consegui achar muitos relatos mostrando o ponto de vista dos pais e as falas deles sendo citadas diretamente. Assim, teremos de trabalhar com causas prováveis, não com algo muito exato. O primeiro fator que causou o fracasso do movimento eti, ou que pode ter causado, é a hipocrisia. Muitos dos pais que ficavam de cabelo em pé ao ver as roupas debaixo das moças à mostra no mangá do seu filho eram eles mesmos assíduos consumidores de... O papai achava um absurdo o seu filho ler um mangá eti, onde a menina mostrava o peitinho. Mas ele podia ler a sua revista adulta. Verdades foram faladas nesse vídeo, verdades foram ditas, né, velho? Não adianta, né, velho? Não adianta você tentar ser moralista fazendo a mesma coisa, né? Não adianta você apontar com o dedo todo sujo. De tentáculo, sem nenhum peso na consciência. Algumas crianças escreveram cartas para a Shonen Jump, relatando a hipocrisia de seus pais. O que, claro, não passa muito de credibilidade ao movimento. É foda. Segundo, o movimento parece ter sido mais passional que racional. O caos criado pelo Moretsu Goku, as reportagens de jornal, as meninas sofrendo com o assédio, tudo isso contribuiu para que os pais entrassem em pânico e exigissem medidas mais drásticas. Mas, passado o susto, depois que tudo se acalmou, que as crianças foram punidas e que a febre do Moretsu Goku passou, provavelmente o movimento perdeu força, pois ele não era sustentado em argumentos éticos fortes, numa tese sólida e princípios claros, mas em pânico moral, e esses surtos sociais sempre passam.
O único país onde leis são formuladas rapidamente, sem nenhum respiro para que se pense racionalmente, tudo com base em pânico moral, é o Brasil. Pode ter certeza. Bostil, né? O Bostil tá aí. Se esse caso do Moretsu Goku tivesse acontecido no Brasil, os nossos bravos deputados teriam prontamente criado leis de censura para o mangá no dia seguinte. Cara, basicamente, se isso acontecesse hoje em dia, o Felca já teria um vídeo sobre, todos os influencers já teriam vários vídeos sobre, da mesma maneira que o povo do Japão foi hipócrita, né? Vários hipócritas aí iriam se manifestar como se manifestam hoje em diversos tipos de assuntos, né? Todo mundo, principalmente no Twitter, todo mundo aponta pro rabo de todo mundo, mas ninguém olha o seu próprio. Todo mundo fica cancelando, criticando, problematizando tudo o tempo todo, buscando os mínimos detalhes assim para criticar, mas a pessoa em si não é crítico, não é porra nenhuma. E mais uns 30 quilos de regulação estatal para estrangular a indústria nacional de quadrinhos. O terceiro e último ponto é a própria aparição pública de Gonagai. Muitos pais tinham a impressão de que Harem Gakuen estava sendo escrito por algum tipo de velho, tarado e degenerado. Mas, quando Gonagai aparecia na televisão para defender o seu mangá, o que se via era mais um japonês polido e inofensivo como todos os outros. Gonagai era jovem, estava na faixa dos seus 20 anos, e seu jeito contido acabava ganhando a confiança do povo. Gonagai conta que certa vez, uma das mães, que foi ao programa para xingá-lo, acabou por pedir um autógrafo dele depois da gravação. Isso fez Gonagai pensar que muito O cara é um herói de anime, pô. Da vida real, tá ligado? É um protagonista de anime da vida real esse cara, velho. da gritaria que ocorria durante os debates era apenas simulada, para dramatizar o bloco e aumentar a audiência da televisão. Assim como ocorre no Caso de Família e no programa do João Kleber por aqui. Isso nos sugere que talvez esse movimento não era tão sério assim. Esses pontos, aliás, se ligam à análise social que nós fizemos antes. Os pais queriam impor regras morais nos filhos, mas não a seguiam em privado, já que a moral baseada na vergonha faz com que ela seja, muitas vezes, seguida apenas exteriormente, mas não entre quatro paredes. O enfoque ético na ordem social torna difícil de se articular uma base sólida para se questionar a imoralidade na arte. Assim, acaba que as preocupações dos adultos eram todas quanto à ordem pública. E finalmente... Então, rapaziada, eu vou parar com o vídeo aqui, mas eu acho que esse vídeo é extremamente importante, foi extremamente bem feito também, e, pô, velho, eu não sei como esse vídeo não tem 1 milhão de views ainda. E se fosse o Felca ou qualquer outro tipo de influenciador falando a mesma coisa que o Gnose Games está falando, esse vídeo seria muito mais relevante. E, pô, velho, é complicado, né? Num mundo hoje em dia que fofoca, né? Que assuntos tão, assim, sem conteúdo, né? Superficiais, fazem tanto sucesso. E, pô, velho, um vídeo tão bem estruturado, né? Bem elaborado como esse, não fez tanto sucesso quanto deveria, né? Ou até agora ainda não fez. Mas eu acho que vocês curtiram o vídeo. Se inscreva no canal se você quer mais reacts. E eu quero agradecer aí ao Gnose Games por... eu não entrei em contato com eles, mas eu acredito que eles vão liberar assim, o meu react. E, cara, vídeo sensacional, velho, sensacional. Vou ter que rever aí umas 1000 vezes. E, pô, velho, esclareceu muita coisa assim dentro da minha cabeça. E é isso, pessoal. Tudo de bom aí, tudo de melhor.